Oi gente, eu sou a Janei Cristina do canal Sabor do Bem. Hoje eu vou preparar para vocês um cuscuz paulista. Acompanhe! Para o nosso cuscuz paulista, nós vamos utilizar 6 ovos cozidos, sendo que 4 ovos nós vamos misturar na massa do cuscuz e 2 ovos fatiados nós vamos usar para enfeitar a forma, tá? Nós temos 4 latas de sardinha em óleo. A sardinha é dessa aqui mesmo, tá, pessoal? Simples, em lata. E aí o óleo da sardinha a gente também reservou para poder fazer o refogado do nosso cuscuz. Então são 4 latas dessa daqui. A gente já desfiou algumas, tá? Outras foram reservadas para fazer também um enfeite da forma, tá? E aqui tá o óleo da sardinha que nós vamos utilizar para fazer o refogado. O refogado vai ser feito com 2 dentes de alho amassados, 2 cebolas médias cortadas em fatias assim, é a Juliette ou a Juliana, né? Temos também 1 xícara de azeitonas já fatiadas, 2 latas de ervilha, salsinha a gosto, 1 colher de sopa bem generosa de colorau e 1 colher de sobremesa rasa de sal do Himalaia, tá bom? E também vamos utilizar a farinha de milho. A farinha de milho é essa grossa aqui, tá, pessoal? Não é aquele flocão de milho. Tá? Na embalagem vem escrito farinha de milho mesmo, a embalagem de 500 gramas e nós vamos utilizar algo em torno de 400 gramas, tá bom? E também mais ou menos 1 litro de água, deu 4 copos, né, de água, que a gente vai utilizar para poder cozinhar a farinha e a massa toda do cuscuz, ok? Nós vamos utilizar para fazer a massa essa panela de inox com 1 colher de bambu, né, uma panela que é funda, dada a quantidade que nós vamos ter aqui de massa para o cuscuz, e vamos enformar utilizando uma forma dessa comum de bolo, ok? Então daqui a pouco eu volto já lá no fogão para preparar para vocês o nosso cuscuz. Até já! Oi pessoal, já estou aqui no fogão, né? Esqueci de falar no início da nossa receita, que essa receita é uma receita da minha sogra, Eliane, que tá aqui, Olá, vai ser minha assistente bem? hoje. Com muito prazer, você é assistente da minha nora. E a gente vai preparar para vocês esse cuscuz paulista, tá? Então, primeira coisa, nós vamos acender aqui o fogo. Vamos deixar a panela dar uma esquentadinha, tá? E vamos acrescentar primeiro aquele óleo da sardinha lá que a gente falou para vocês reservarem, né? Então, é o óleo das 4 latas de sardinha, ele vai esquentar e aí quando ele esquentar a gente vai acrescentar o alho que já tá aqui amassadinho com o sal rosa, ok? Vocês não podem se esquecer que o óleo tem que ser coado. Toda vez que tira a sardinha, o filé da sardinha, que fica aquele óleo residual no fundo da lata, ele tem alguns pedacinhos ali, às vezes pode ter uma espinhazinha, alguma coisa. Então, uma escama, né? Então é bom sempre dar essa coada mesmo. Então, pessoal, aí começa a dar essa borbulha, aí a gente já coloca o sal com o alho amassadinho. E a gente já pode acrescentar a cebola também, que aí eles vão refogar juntos. Nós vamos refogar até a cebola ficar transparente. A vantagem da gente utilizar o óleo da sardinha é que já fica aromatizado desde o início do preparo. Mas se você não quiser utilizar e quiser usar o azeite, fica a sua escolha também. Parece que o concentrado do óleo da sardinha com a cebola... Pessoal, então agora a gente já consegue perceber que a cebola deu uma murchada, ela já tá bem molezinha, transparente. Esse é o momento que a gente começa a acrescentar
o colorau. Na sequência, a gente vai colocar a azeitona, porque a azeitona é um pouquinho mais tenra, né? Mais resistente. Mais firme, né? Na sequência, a gente coloca as ervilhas. Obrigada. Vamos acrescentar também as sardinhas. E lembrando que a sardinha, como ela é bem delicada, nós vamos mexer de forma suave, para ela permanecer com os pedaços, tá? E aí a gente já acrescenta aquele 1 litro de água. E a gente vai esperar essa água agora ferver para dar continuidade à preparação do cuscuz. Pessoal, o nosso caldo aqui com a sardinha e os temperos do cuscuz já está fervendo. Então, é dessa forma aqui, fervendo de maneira homogênea, que é o momento da gente começar a acrescentar a farinha, tá bom? E como essa receita é uma receita que precisa ter um cuidado com o ponto dela, então a minha assistente aqui, Dona Eliane, vai fazer a mistura enquanto eu vou acrescentando a farinha aos poucos, tá bom? Para a farinha ficar bem cozida. Isso. Bem delicadamente. Pode cortar o restante. Nesse momento que a massa já tá ficando mais consistente, a gente só pode mexer de maneira delicada, porque senão a sardinha vai desmanchar. Então não fica legal. Pode colocar. Mais um pouco? Sim. Mais. A gente também tinha falado que ia dar mais ou menos 400 gramas de farinha. Né? Pelo sentimento aqui da massa, é que a gente vai saber se vai colocar toda a farinha. Sim, mais uma mão. Farinha. Mais uma. E o ponto está dado. Porque na hora vocês de conseguem perceber, pessoal, que começou a soltar um pouco do fundo, ó. Esse é o momento que o ponto do cuscuz é considerado um ponto ideal, tá? Quando começa a soltar do fundo da panela, a farinha tá quase toda mexida. Eu acho que dá para ver bem. E aqui está pronto o nosso cuscuz. E em qual momento que a gente acrescenta, então, a Agora, salsa e os ovos? Agora Primeiro nós os ovos, vamos colocar os ovos. Vamos apaga desligar. o fogo. Ótimo. Colocar os ovos. Lembrando para mexer, pessoal, de forma bem delicada, porque senão os ovos também vão ficar todos desmanchados, né? E agora vamos acrescentar
a salsa. Depois que a gente conseguir misturar a salsa e fizer a incorporação dela em toda a massa do cuscuz, nós vamos esperar esfriar um pouco, a massa vai ficar morna e aí é o momento que a gente vai levar para a forma, tá bom? E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como se informa o cuscuz paulista. Até já! Agora que a nossa massa já tá morna, a gente vai iniciar o processo de montagem do nosso cuscuz paulista. Então aqui a gente vai mostrar para vocês como que a Dona Eliane organizou aqui o fundo da nossa forma, tá? Então aqui nós temos a sardinha e as rodelas dos ovos cozidos que nós separamos logo no início da nossa receita, que é justamente para enfeitar o fundo aqui da forma, tá bom? E agora a gente vai delicadamente colocar a massa em cima, para ela ficar bem bonitinha ainda com essa marca. E aí a gente coloca a massa em bolotas mesmo e aí a gente vai apertando para poder fazer a forma, tá? Bom, pessoal, a gente já conseguiu preencher a forma toda com a massa e ainda sobrou um pouco de massa. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente pode utilizar uma outra forma, tá? Ou forminhas individuais como essas, para a gente poder fazer pequenas porções. Essas, inclusive, são mais fáceis e rápidas da gente desmontar. A gente já vai utilizar o prato aqui para poder desenformar imediatamente, tá? Essa outra aqui a gente ainda precisa esperar esfriar um pouquinho mais para poder desenformar, tá? E falamos que essa daqui também pode ser individual. Porções individuais, exatamente. Isso. Se tiver uma festinha ou para um coquetel, ou convidar alguém para você tomar uma cerveja em casa, você pode servir isso individual, com uma pimentinha do lado. Ótimo. Então vamos lá. Pessoal, a gente já desenformou essas porções individuais do nosso cuscuz, tá bom? Esse daqui a gente espera mais um pouquinho, mas aí a gente também estava lembrando que se você quiser, você pode adicionar alguns outros ingredientes, como por exemplo o palmito. Fica muito interessante também, você pode testar e depois contar pra gente como ficou, tá? Daqui a pouco a gente volta para desenformar esse cuscuz paulista na forma grande, tá bom? Até já! Olá, vamos voltar aqui para o nosso cuscuz paulista para fazer a retirada do nosso cuscuz aqui da forma, tá? Nós vamos utilizar um prato, vamos colocar por cima e com cuidado vamos virar a forma aqui no nosso prato, tá? E aí o cuscuz já solta da forma, fica com aquele ovo e com aquela sardinha que nós colocamos no fundo, né? E a gente pode enfeitar com alguns tomatinhos. E aí somente, pessoal, na hora de servir, tá? Porque o tomate solta um pouco de água e aí não fica legal depois o cuscuz. Então vocês coloquem só na hora de servir mesmo. Podemos enfeitar também com algumas azeitonas, né? E aí se vocês quiserem algumas folhas de salsa ou também folhas de alface, aí fica a critério e a gosto de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima receita. Não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal e também divulgue para sua família, para os seus amigos, porque essas curtidas é que dão incentivo para a gente continuar fazendo as receitas aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigada e até a nossa próxima receita. Olha, filho, quem diria que nós duas estaríamos aqui fazendo um vídeo de comidas.
que bonitinho, acho que ela... Estamos, pois, com as toucas. Pois. Esse chapéuzinho da Carminha. Ai, Carminha. Dona Carmen, um beijo, dona Carmen, beijinhos. Beijinhos, Carmen.